Olá, eu vou fazer aqui um estudo como a gente tinha feito na sala de aula da função f de x igual a x e na x. Então, o que vamos fazer? Primeiro, encontrar o domínio de f. Bom, o domínio de f é o conjunto dos números reais, tá? Se quiserem dar uma justificativa, a função f ela é composta como sendo o produto de um polinômio que está definido em toda reta e da função e na x que também está definida em toda reta. Então, o produto dessas duas funções que está definido em toda reta é toda reta. 2. Vamos procurar aqui os pontos críticos. Deixa eu destacar aqui. Os críticos e suas classificações. Essa classificação é a respeito de um ponto ser de máximo, mínimo ou de cela. Bom, essa função, além de ser definida em toda reta, ela também é derivável em toda reta. Na verdade, tem derivadas de qualquer ordem. Então, dizer que é um ponto crítico significa dizer que a derivada dessa função nesse ponto C é zero. Muito bem. Vamos tomar então a primeira derivada dessa função, que será o quê? Derivada de x vezes e na x mais x e derivada de e na x. Isso vai ser e na x mais x e na x, que é igual a 1 mais x e na x. E já vou colocar aqui também a derivada segunda, porque vamos precisar dela mais adiante. A derivada segunda dessa função, então, será a derivada dessa função aqui. E aplicando a regra do produto novamente, teremos 1 mais x, derivada, e na x mais 1 mais x, vezes a derivada de e na x. Será, de novo, tá? A derivada de 1 mais x é 1, afinal a derivada de 1 é 0 e a derivada do x é 1. Então vamos ficar apenas com e na x mais 1 mais x e na x, que será igual a 2 mais x e na x. Vocês podem verificar que a derivada de ordem n dessa função será n mais x e na x. Mas tudo bem, precisamos apenas das derivadas de ordem 1 e 2. Agora então vamos procurar os pontos críticos. Vamos igualar a derivada a zero. Ou seja, teremos então 1 mais x e na x igual a zero, o que resulta aqui em 1 mais x igual a zero. Justificativa, é o produto aqui de duas funções, cujo resultado é zero,
Bem, quando o produto de duas funções, dois números, como queiram, é zero, significa dizer que ao menos um dos fatores é zero, só que é impossível que o n x seja zero, então teremos que o mais x é zero. Ou então, pensar que o n x é sempre diferente de zero, posso passá-lo dividindo zero e ter que 1 mais x é igual a zero. Então, se o resultado em 1 mais x é igual a zero, o que equivale a dizer então que x é igual a menos 1. Então, nós temos um ponto crítico apenas. Esse ponto crítico vou colocar aqui C igual a menos 1. Ok. E agora vamos ver a classificação desses pontos críticos, tá? Melhor, desse ponto crítico. Bom, queremos saber se o ponto aqui, então, menos 1 é de máximo, mínimo ou de cela. Se por acaso a derivada segunda dessa função for, no ponto menos 1, for negativa, então a gente sabe que isso será um ponto de máximo, porque justamente nesse ponto a concavidade será voltada para baixo. Já se por acaso a derivada segunda desse ponto for positiva, então sabemos que temos um ponto mínimo, porque a concavidade dessa curva será voltada para cima. Tá? Então, aplicando a derivada segunda no ponto menos 1, nós teremos 2 mais menos 1 e na menos 1, que será então e na menos 1, que é maior do que zero. Então, a conclusão nossa é que C igual a menos 1 é de mínimo. Ok? Porque afinal, vou repetir, se a derivada segunda num dado trecho, num dado ponto, ela é positiva, isso significa dizer que a concavidade da curva é voltada para cima. Então, só podemos ter aqui um ponto do quê? De mínimo. Ok? Bom, continuando. Vamos procurar agora os intervalos de crescimento e decrescimento. Padronizar aqui, padronizar aqui. Intervalo de crescimento e de decrescimento. Bom, então para o crescimento. Ocorrerá quando a derivada primeira for maior que zero. Quando a derivada primeira é maior que zero, garanto que esse intervalo no qual eu trabalho aqui, a função em si está crescendo. Bom, digamos que a derivada primeira é maior que zero,
dizer que 1 mais x menos x é maior do que zero. Bom, para que essa função seja maior do que zero, né, é necessário que x mais 1 seja maior que zero e e na x seja maior que zero, ou x mais 1 seja menor que zero e na x seja menor que zero. Porém, o e na x é sempre maior do que zero para qualquer x real que a gente jogue. Então, isso aqui vai equivaler a dizer que temos que ter que 1 mais x seja maior do que zero. Bom, isso equivale, por sua vez, a dizer, então, que x precisa ser maior do que menos 1. Então, a conclusão nossa é que o intervalo de crescimento será o conjunto dos números reais, de modo que x seja maior do que menos 1. Bom, mas isso aqui é justamente o intervalo aberto de menos 1 até mais infinito. Então, de menos 1 em diante, a função cresce. E agora, o intervalo de decrescimento que ocorrerá quando a derivada primeira da função for menor do que zero. Pois bem, fica uma coisa um tanto óbvia, tá? Porque afinal nós estamos dividindo aqui a reta real em duas, tá? Nós já temos lugares em que a função é maior que zero, vimos lugar em que a função é igual a zero, um único ponto, e agora a função inteira, a derivada, desculpe. Então já vimos o lugar em que a derivada é zero, já vimos o lugar em que a derivada é maior que zero. Evidentemente que resta é o lugar em que a derivada é menor do que zero. Mas de praxe eu vou colocar aqui, tá? Essa função será menor do que zero quando 1 mais x vezes e na x for menor que zero, ou seja, quando 1 mais x for menor do que zero, o que significa dizer, para surpresa de ninguém, que é quando x for menor do que 1. Então, o nosso intervalo de decrescimento, que eu vou indicar desse jeito, id, será o intervalo de menos infinito até menos 1. Ok? Certo. Eu só coloquei aqui só para uma única vez, só para a gente lembrar disso, o que está acontecendo, né? Justificar, dar uma pequena justificativa para cá. Certo. Bem, visto já os lugares de crescimento e de decrescimento, vamos agora procurar as concavidades. Entendam, estou colocando abreviado, o intervalo em que a concavidade é voltada para cima e para baixo e os pontos de inflexão. Opa. Bom, os candidatos a ponto de inflexão, por favor, entendam, tá? Então, são aqui os possíveis pontos de inflexão. Irão ocorrer quando a derivada segunda da função for igual a zero, tá? Lembrem-se, o que é um ponto de inflexão, tá? Grosso modo, um ponto de inflexão é um ponto que pertence ao domínio da função
e no qual a função troca de concavidade. Se tinha concavidade para cima, vai para baixo, se era concavidade de baixo, para cima. Então vejam, por favor, só fiquem atentos a essa palavra possíveis pontos de inflexão. Não estou afirmando que seja necessariamente um ponto de inflexão. Tá, mas o que vale na verdade é o contrário. Se é um ponto de inflexão, uma função que tem derivada segunda, então a sua derivada segunda nesse ponto é zero. Tá? Então ela é uma condição necessária, tá? Mas não é suficiente. Certo? Então, mas vamos ver, né? Quem sabe seja. Lugar em que a derivada segunda de x é igual a zero é o lugar em que 2 mais x vezes e na x é zero. O que equivale a dizer então que x é igual a menos 2. Tá? É um candidato. Tá? Eu só estou colocando x igual a 2. Depois veremos se de fato é um ponto de inflexão mesmo. E agora vamos procurar os lugares que essa função tem a concavidade voltada para cima ou para baixo. Então, primeiro, concavidade para cima. Isso ocorrerá quando a derivada segunda da função for maior do que zero. Essa função tem derivada segunda? Sim, como tinha mencionado antes. Essa função tem derivada em todos os pontos, em todo o seu domínio. No caso, em toda a reta. Derivada de todas as ordens. Então, para que a derivada segunda dessa função seja maior do que zero, nós devemos ter que 2 mais x vezes e na x seja maior do que zero. Bem, pelos mesmos motivos que eu falei anteriormente, o e na x é sempre maior que zero, né? E teremos essa inequação equivalente a essa aqui. 2 mais x maior do que zero, o que por sua vez equivale a dizer que x precisa ser maior do que menos 2. Tá? Então, vai ser uma notação própria aqui minha, tá? O intervalo no qual a concavidade da função é voltada para cima. Até eu tive uma ideia, eu vou colocar isso com outra cor, para depois a gente desenhar o gráfico melhor. Pois bem, então, sobre concavidade, vou escrever o intervalo aqui em verde. Então, concavidade, o intervalo JC, que eu estou colocando, concavidade para cima, será intervalo de menos 2 até mais infinito. E agora a concavidade para baixo. Essa função terá concavidade voltada para baixo quando a sua derivada segunda for menor do que zero. Bom, nós já temos os pontos em que a concavidade, em que a derivada segunda é maior que zero. Temos também o ponto em que ela é igual a zero. Só resta, evidentemente, né, os lugares que a concavidade é voltada para baixo. Se vocês já souberem disso, né, já sabem qual o resultado. Eu vou fazer aqui de praxe. Okay? A derivada segunda dessa função menor que zero equivale a dizer que 2 mais x vezes e na x precisa ser menor do que zero, o que equivale a dizer que 2 mais x é menor do que zero, o que equivale a dizer que x precisa ser menor do que 2. Então, o lugar em que a concavidade dessa função é voltada para baixo
será o intervalo de menos infinito até menos 2. Tá? Então, antes de menos 2, concavidade para baixo. Depois de 2, concavidade voltada para cima. Tá? E agora a gente consegue concluir de fato, né? P igual a menos 2, ele é um ponto de inflexão. Por quê, né? Pois neste ponto, houve uma troca de concavidade. O que eu quero dizer com troca de concavidade? Antes de menos 2, a função tem a concavidade voltada para cima. Depois de menos 2, ela tem a concavidade... Desculpe, antes de menos 2 ela tem a concavidade voltada para baixo e depois de menos 2 ela tem a concavidade voltada para cima. Então, teve uma troca de concavidade. Ok? Então, qualquer intervalinho pequeno que vocês centrarem em 2, tá? Um pouco antes de 2 para baixo, um pouco depois de 2 para cima, sobre concavidade. Okay? Quinto item. Assíntotas. Bem, primeiro, vamos verificar aqui. Assíntotas verticais. Deixa eu colocar verticais. Essa função tem alguma assíntota vertical? Não, não, né? Ela não possui. Mas afinal, para que houvesse uma assíntota vertical, seria necessário o suficiente que a gente tivesse aqui algum ponto x pertencente, algum ponto A pertencente ao domínio da função, que seria a reta toda, onde limite com x tendendo a A do f de x fosse igual ao infinito, mais ou menos infinito. Porém, essa função que a gente está trabalhando aqui, que é x e na x, f de x igual a x e na x, ela é derivável em toda a reta, logo se é derivável ela é contínua. E se ela é contínua em toda a reta, significa dizer que não tem nenhum lugar em que tem aquele lugar que ela explode. Tá? Algum lugar em que o limite com x tendendo a vá para o infinito. Okay? Mas, por favor, entendam, preciso que a função seja contínua, porque não basta apenas o fato da função estar definida em toda a reta, porque, só lembrando, no caso, como tinha falado em sala de aula, pode ser que você tenha uma função que se comporte desse jeito. Tá? Ela está definida num ponto A aqui, ela vai, o limite dela, vai para o infinito, né? Indo pela esquerda, mas ela está definida em A e depois de A não tem mais nenhum ponto. Então a pessoa se pensa apenas que o domínio da função é toda reta, então não tem problema. Calma aí, tá? Pode surgir um caso como esse, em que a função tem um limite à esquerda indo para o infinito, tá? Então ela vai ter uma reta assíntota, nesse x igual a A, mas esteja definida em toda a reta, ok?
Por outro lado, vamos ver se ela tem alguma assíntota oblíqua ou horizontal. E a gente consegue identificar se tem uma ou outra aqui só por esse teste que eu vou fazer aqui. Bom, se ela tem alguma assíntota oblíqua, então seu coeficiente angular vai ser dado da seguinte maneira, né? Indo para mais infinito, né? Sendo o limite com x tendendo a mais infinito de f de x sobre x. Se por acaso esse limite não existe, significa que ela não vai ter o coeficiente angular dela. Ou a gente vai ter que ver de outra maneira. Tá? Então, vamos fazer o teste aqui. A função que a gente está trabalhando aqui é a função x na x dividido por x. Cortamos um com o outro e temos aqui o limite com x tendendo a mais infinito de na x, que é infinito, tá? No caso, mais infinito. Bom, nesse caso, dizer que vai para mais infinito é uma maneira de dizer que a função não tem limite, ok? Então, já sei que ela não tem nenhuma reta oblíqua ou horizontal, tá? Indo para mais infinito. Temos que fazer um teste agora para menos infinito. Nesse caso, teremos aqui então o limite com x indo para menos infinito de x na x sobre x. Ou seja, temos o limite aqui com x indo para menos infinito de e na x, né? E vejam, agora o limite for igual a zero. Ok? Então, há um candidato aqui a coeficiente angular da reta assíntota, né? Então, primeiro é possível que haja uma reta assíntota, no caso horizontal, quando o coeficiente angular da reta é zero, então a assíntota horizontal, indo para menos infinito. Mas só isso basta? Não. Agora temos que calcular o valor do coeficiente linear dessa reta. Então vamos para o próximo passo, né? Desse jeito aqui, então já há esperanças de que haja alguma coisa. Vou destacá-lo aqui. Desculpa, para cá. O coeficiente linear desse sujeito, então, se é que há, será dado como sendo, então, aqui o coeficiente angular, que chama de A, o coeficiente linear será então dado como sendo o limite com x indo para menos infinito de f de x menos ax. O A é zero, então teremos o sujeito como sendo o limite com x indo para menos infinito de i na x, que é quanto? Zero. Pronto. Então, de fato, essa função tem uma assíntota horizontal, que será y igual a zero, tá? Dado como sendo y igual a zero, né? Sabendo que isso aqui ocorre, né? Quando x tende a menos infinito, ok?
Agora aqui, antes de plotar o gráfico, seria bom que vocês procurassem uma coisa, ver se essa função aqui tem ou não uma raiz. Nesse caso, uma função até relativamente fácil, não custa nada. Tá? Eu vou colocar aqui então um sétimo item. Desculpem, um sexto item. Tá? Desculpem, um sexto item aqui. Tá? Aqui não é necessário. Ver algum lugar em que essa derivada, não, desculpa, em que a função tem uma raiz. Isso vai ajudar para a gente plotar o gráfico. Tá? Bom, a função é x igual a x vezes n a x, desculpem, igual a zero. O que significa dizer então que para que essa função seja zero, bom, o n a x nunca será zero, teremos zero. Então, a raiz dessa função, na verdade é a raiz, é zero. Ok? Bom, e vamos agora então fazer um esboço gráfico dessa função. Podemos usar aqui na parte azul, tá? Então aqui o gráfico. Na verdade, como eu falei para vocês, isso aqui é um plot, um esboço geométrico do gráfico. Tá? O gráfico, se você pegar na coisa mais rígida, só lembrando, o gráfico de uma função, dessa função f, é o conjunto dos pontos x, f de x, então um conjunto de pares ordenados, de modo que x pertence ao domínio de f. Tá? Nesse caso que seria esse domínio toda reta. Tá? Pois bem, vamos colocar aqui os eixos então. Vou ajeitar aqui um pouco. Aqui o eixo x, aqui o eixo y. Bom, e agora vamos colocar aqui os dados que a gente tem. Então, só para a gente se situar. Então, a gente sabe que essa função tem uma raiz em zero. Antes de menos, bem, aqui no ponto menos 1, estou mais ou menos aqui. Antes de menos 1, a função é decrescente. Depois de 1, deixa eu colocar uma outra cor aqui. Vou colocar aqui em vermelho. Depois de 1, a função é crescente. Vou colocar aqui. Crescente. Antes de menos 1. Decrescente. E agora vamos ver a concavidade. O menos 2 mais ou menos por aqui. Opa. É melhor colocar um pouco antes. Opa. Menos 2 aqui. Bom, até menos 2, a função ela tem a concavidade para baixo. Vou colocar então concavidade para baixo.
E depois de 2, vou colocar aqui em azul, ela tem a concavidade para cima. Vou fazer só o seguinte, tá? Vou tirar essa letra do decrescente aqui para baixo, para que ela não atrapalhe a gente. E vou pegar essa reta do crescente, a palavra do crescente, e colocar aqui também para que não atrapalhe no gráfico. Concavidade também. Eu vou escrever aqui então um gráfico em marrom, tá? Então olha só. Primeira coisa, essa função tem uma raiz em 0. Notem mais uma coisa, tá? Que não foi dito anteriormente aqui, mas seria bom que vocês observassem. Que como ela é x e na x, então, se por acaso o x nosso for menor que 0, o f de x vai ser menor que 0 também. Ok? Certo? Afinal, se x é negativo, e na x é sempre positivo, o número negativo vezes um positivo, negativo. Então, teremos que essa função, vejam o que ocorre. Indo para menos infinito, ela tem uma assíntota. Então, ela vem de lá, do menos infinito, para cá, para cá, para cá, e mais, né, a concavidade voltada para baixo. Então, vem para cá, apesar de estar muito encostada com o eixo x, tá? Ela vai vir para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, chegar em menos 2, em que a concavidade é voltada para baixo, e aqui em menos 2 ela tem um ponto de inflexão. Então, que de menos 2 até menos 1, vejam só, ela era decrescente, tá? Com a concavidade voltada para baixo. O gráfico de uma função que é decrescente com a concavidade voltada para baixo é desse modo. Ok? Então, será isso aqui. Vindo lá do menos infinito para cá, chegou no menos 2. Agora, ela vai continuar sendo decrescente. Ela é decrescente. Porém, nesse intervalo de menos 2 a 1, ela é decrescente com uma concavidade voltada para cima. Okay? Como que é o gráfico, o modelo do gráfico de uma função com a concavidade voltada decrescente e com a concavidade voltada para cima, desse jeito. Ela decresce, mas parece que não decresce tanto. Okay? Então, voltando, ela vem para cá, chega aqui no menos 1. Ok? Menos 1 ela vai ter um ponto do quê? De mínimo, como a gente viu. E agora, de menos 1 em diante, ela será o quê? Crescente e com uma concavidade voltada para cima. E como que é o gráfico de uma função crescente com a concavidade voltada para cima? Modelo desse jeito aqui. Tá, então, e mais uma coisa, ela tem uma raiz em 0, então, gráfico aqui continuando, né, em menos 1, o ponto mínimo dela está em menos 1, ela continua, passa pelo R igual a 0 e vai embora, entendeu? Aqui então vai ser o F de menos 1, nessa parte aqui o F de menos 2, e ela vai seguir o trajeto dela, entendeu? Então, é só um modelo do gráfico, tá? Eu não estou pedindo para vocês perfeição geométrica, gráfica,
dentro de uma escala, tá? Eu só quero mais é que vocês tenham noção de como que fica o gráfico numa função como essa, ok? Certo? Eu aconselho vocês agora a pegarem essa função, a gente trabalhou aqui, lembrando, essa aqui, e procurem, vejam como que é o gráfico dela em algum programa geométrico, um programa gráfico, por exemplo, no GeoGebra. Ok? Certo? Então, por enquanto é isso. Até mais.